Tem patrocinadora do Corinthians prometendo colocar até 10 milhões de reais no clube se Memphis Depay renovar o contrato. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história e fala também sobre Memphis Depay e Corinthians. Reunião nessa segunda-feira no Quori pode definir essa novela. Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, desejar ótima semana a todos, pedir para que deixem like e se inscrevam no canal, super importante para que o canal chegue para mais pessoas, beleza? E Memphis Depay vai ou não renovar o contrato no Corinthians? Uma reunião no Quori, Conselho de Orientação do Timão, pode colocar um ponto final nessa novela. Muita gente cravando que Corinthians e Memphis já se acertaram. E falta apenas o sim do Quori. Importante lembrar que o Quori não aprova nem reprova, ele recomenda e a decisão final sempre vai ser do presidente Osmar Stabile. A minha apuração é de que ainda há uma distância entre o que o Corinthians oferece e o que o Memphis pede. E o Quori pode ser determinante para que o Osmar Stabile avance ou não nessa história. É importante registrar que essa reunião com os 16 membros do Quori está prevista para o fim da tarde dessa segunda-feira. Até lá, Corinthians ainda espera receber uma última oferta do Memphis Depay. Há uma distância de mais de 20 milhões de reais entre o que o Corinthians quer pagar e o que o Memphis espera receber. O staff, os empresários do Memphis chegaram a sinalizar com a intenção de buscar parte desse valor no mercado. Se isso constar em contrato, pode ser que o Quori e o Stabile estejam mais propensos a aceitar ou encaminhar essa negociação. Ainda não há acerto entre as partes, a pressão é gigante, o Memphis quer permanecer no Corinthians, até porque não tem tantas outras boas propostas. Mas o presidente Osmar Stabile não dá o negócio como fechado e entende que existe uma diferença grande a ser superada entre as partes. Como é que você acha que essa história termina? Na novela, será com um final feliz para quem quer o Memphis ou não? Já uso o espaço para comentário. Opine e depois a gente vai ver quem acertou em relação a isso. Tem novidade na negociação para renovação de contrato entre Corinthians e Memphis Depay. Fui o primeiro a contar na semana passada que a Fatal Fans, uma das patrocinadoras do Timão, estava disposta a colocar 5 milhões de reais a mais para que o Memphis ficasse. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Samuel, que é uma espécie de CEO da Fatal Fans, e ele assegura que pode colocar outros 5 milhões de reais, mas dessa vez com um desafio para outros patrocinadores. Vai funcionar assim. Os 5 milhões de reais prometidos na semana passada estão garantidos caso o Corinthians renove com o Memphis. Se outros patrocinadores do Corinthians colocarem dinheiro para ajudar o Memphis a ficar, a Fatal promete dobrar o valor em cima desses patrocínios novos. Vamos citar, por exemplo, a BYD. Digamos que a montadora de carros chinesa coloque 1 milhão de reais para ajudar no pagamento do Memphis Depay. A Fatal se compromete a dobrar esse valor e que colocar mais 2 milhões de reais. Seriam 5 prometidos na semana passada e esses outros 2 milhões. O teto máximo para essa nova participação da Fatal é de 5 milhões de reais. Ou seja, se outros parceiros corintianos aderirem à ideia, a Fatal topa colocar mais 5 milhões de reais numa operação máxima de 10 milhões pela permanência do Memphis Depay. Se o problema é dinheiro, aos pouquinhos as soluções vão aparecendo, você sabe. Na noite dessa segunda-feira, o Quori, o Conselho de Orientação, se reúne, ao que parece, a partir das 7 da noite, se não houver atraso, para debater o futuro do atacante holandês. O presidente Osmar Stabile quer ouvir os membros do Quori antes de tomar a sua decisão. E você, corintiano, pensa o que sobre toda essa confusão? Já uso o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Kleber Santos, boa noite a todos. Nicola, gostaria de saber a sua opinião. Será que o Corinthians, sendo eliminado na quinta, a diretoria se sentiria obrigado a assinar contrato com o Memphis? Acho que aumentaria certamente a pressão. Mas eu imagino, pelo andar da carruagem, que o Memphis seja anunciado antes, tá bom? Que mais? Agora sim. É bom o Corinthians tomar cuidado. Times argentinos não estão nem aí com a pressão da torcida. Só times brasileiros, quando jogam lá, sentem a pressão. William, eu tenho percebido que a Neoquímica Arena já não é mais para o Corinthians tão eficiente quanto em outros tempos, né? E o Corinthians de hoje tem um enorme problema ofensivo. Você não tem Memphis Depay, você não tem Yuri Alberto. É difícil que o Yuri jogue, tá?
Na última live que eu fiz aqui, eu até mandei mensagem para uma pessoa do Corinthians, e a pessoa disse que o Yuri ainda não havia treinado, era na sexta-feira, tá? Então, a menos que o Yuri tenha uma recuperação meteórica para que ele esteja à disposição na quinta-feira. A minha previsão, William, é que Corinthians e Rosário, cara, eu acho que tem grande chance de ir para pênalti. Joguinho com uma cara de 0-0. Eu esperava mais do Rosário, achei que o Corinthians ia ser amassado, não foi nada disso. O Rosário levantou um monte de bola, mas a verdade é que o goleiro do Hugo Souza só fez 2 defesas no jogo inteiro. Enfim, agora acho que vai mudar o perfil, né? É o Corinthians meio que pressionando, meio que empurrando, mas com dificuldade de fazer gol. Sem o Memphis, sem o Yuri, você tem que depender de Pedro Raul, você tem que depender de Guinegão, você tem que colocar o Gustavo Henrique para atuar como centroavante. Hoje ainda o Gustavo fez gol de cabeça, mas enfim. E aí, só para completar, deixa eu falar um pouquinho sobre o Yuri, não, sobre o Memphis Depay. Havia uma diferença. Vamos lá, só para começar do começo. Na terça-feira, o Corinthians anunciou de forma oficial que havia desistido da contratação, da permanência do Memphis, né? Até com direito à nota e tudo mais. Repercussão extremamente ruim, o torcedor ficou pistola, revoltado. E aí, a verdade é que começou uma pressão muito grande em cima do presidente Osmar Stabile. O presidente sentiu a pressão, ameaças, enfim, não deve ter sido uma semana fácil para ele, não, né? E aí a Fatal Fans procurou se oferecendo para pagar 5 milhões de reais, outros parceiros também disseram que colaborariam, e o Corinthians percebeu no Memphis disposição em reabrir as tratativas. Durante o fim de semana havia uma diferença de 21 milhões de reais entre o que o Corinthians queria pagar e o que o Memphis pedia, tá? Esses 21 milhões se referem a 15 milhões e 400 mil de verbas de marketing e mais 6 milhões de reais de ajuda de custo nos 2 anos de contrato. E aí a conversa foi mais ou menos assim, ó, Memphis, se você aceitar a retirada desses 20 milhões de reais, a gente topa fazer negócio. A coisa deu uma avançada, mesmo com mais essas ressalvas ou exigências do Corinthians, mas ao que consta, o Osmar Stabile quer a aprovação do CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, que é formado por 20 cartolas. Se esses 20 cartolas aprovarem a recontratação ou esse vínculo novo com o Memphis deve ser anunciado na segunda-feira, tá? Essas todas as informações antes do jogo. Eu vou daqui a pouco monitorar também o vestiário lá na Neoquímica Arena. O jogo acabou há pouco, com a vitória do Cruzeiro contra o Corinthians, para ver se a gente tem alguma atualização. Imagino que até por toda essa sequência ruim de resultados, não nem é tão ruim, né? Havia empatado com o Rosário, havia conseguido vitória fora de casa que fez com que o Corinthians saltasse não, mas se distanciasse um pouquinho da zona do rebaixamento, enfim. O Alisson, o primeiro a mandar mensagem, o Alisson Douglas, tá observando tudo. O Bruno Salvador pedindo para perguntar ao Osmar Stabile sobre transfer ban e Alexander, que o Diniz pediu. Vamos lá, Bruno, não vai haver pagamento do Corinthians em relação ao transfer ban antes de o Timão quitar todas as pendências que tem com o Enem. Hoje são 15 milhões de reais, daqui a pouco eu falo sobre Memphis Depay, tem atualizações importantes, tá? O Corinthians deve 10 milhões em direito de imagem, deve mais 3 milhões em premiações e 2 milhões das férias. Só que nessa semana que está começando, o Corinthians vai passar a ter mais um mês de direito de imagem atrasado. Vence no dia 20 de agosto o direito de imagem de julho. Então essa conta de 15 vai passar para mais ou menos 25 milhões de reais. Enquanto não fizer o pagamento com os atletas, o Corinthians assegura que não vai quitar o transfer ban dos outros 23, 24, 25 milhões de reais, tá? Rapaziada boa, mais um giro de notícias atualizadas para você ficar atento e atenado sobre o que está falando, sendo falado, especulado, formado, noticiado nos bastidores do Corinthians. Parece que o Memphis Depay vai ficar de fato mesmo no maior clube do Brasil. Então desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ative também as notificações para receber as principais informações do mercado da bola. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.